Olá, seja bem-vindo ao 8º vídeo dessa série sobre inteligência emocional. Serão 40 dias juntos aqui para falar sobre inteligência emocional e domínio pessoal. Nesses primeiros 10 dias nós estamos falando sobre autoconhecimento. E hoje eu tenho mais um exercício para você para ter mais autoconhecimento, beleza? Bom, hoje nós vamos falar de um tema um pouco mais delicado. Muita gente não gosta desse tema, mas precisamos fazer aqui para a gente prosseguir e progredir nessa jornada de inteligência emocional, tá certo? Nós vamos falar hoje sobre passado. Passado é um tema muito sensível, né? A psicologia tem várias vertentes, né, para tratar o passado de diversas maneiras, né? Então, a gente pode pegar esse tema do passado por diversos olhares. Mas hoje eu queria propor um exercício para você e te promover aqui uma reflexão a partir desse exercício, tá certo? Se você, presta atenção nisso aqui, imagina a cena, você vem aqui no meu consultório, senta na minha frente, eu não te conheço, nunca te vi, né? E aí uma das primeiras coisas que eu vou fazer enquanto psicólogo é pedir para você me contar a tua história, tá certo? Me conta aí, cara, a tua história. Me conta aí, né? Onde você nasceu, como é que foi a tua vida, me conta aí, do teu jeito, me conta aí. Se eu fizesse isso com você, o que você me diria? O que você me contaria sobre quem é você, sobre a tua história? Pensa aí. Pensa nessas coisas que você descreveria para mim. Pensa aí, né, naquilo que você traria para mim de informação sobre quem você é, sobre o teu passado, sobre a tua história. Pensou? Beleza, já tem mais ou menos uma noção, né? Todos nós carregamos uma narrativa pessoal e é a partir dessa narrativa pessoal que nós fazemos o que nós fazemos, tá? Mas isso é papo para outro vídeo. Hoje eu quero que você pegue essa narrativa e observe o seguinte. Quando você conta sobre quem você é, sobre o teu passado, muito provavelmente você conta a partir das coisas ruins que te aconteceram, principalmente no consultório de psicologia, né? Então, por exemplo, né? A pessoa chega e pergunta, e aí, quem é você? Me conta a tua história. Ah, Péricles, eu nasci em tal lugar e tudo mais, e minha infância foi assim, né? Fui abusado quando eu tinha tantos anos, na escola eu sofri bullying por conta disso, daquilo, e depois disso, na adolescência, meus pais se separaram, e aí não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí ela vai elencando uma série de situações ruins, né, de experiências ruins, até chegar aos dias de hoje, né? O que vem na minha cabeça? Essa não é a história dessa pessoa, obviamente, né? O que ela está me descrevendo aqui é uma narrativa de um drama, né, de uma história que é contada a partir dos eventos negativos, mas essa não é a história verdadeira. Queria que você olhasse para a tua história de modo mais completo hoje. Olhe para a tua história de modo um pouco mais completo do que você costuma olhar. Qual que é a tua história? Tua história não é só essa coisa negativa aí que aconteceu. Tua história não é só a respeito do teu pai, da tua mãe, ou daquele abuso que você sofreu, ou, sei lá, daquela experiência ruim que você teve, né? Sua história não é só isso. Há uma tendência de você ficar preso ou presa aos eventos negativos da tua vida, às experiências negativas da tua vida. Há uma tendência de você contar a tua história a partir dessas experiências negativas, tá? Então a primeira coisa que eu queria que você fizesse, né, recontasse a tua história. Reconte a tua história. Reconte para você mesmo. Só que agora de um modo mais fiel aos fatos. Ah, Péricles, mas isso realmente aconteceu, essas coisas ruins, tá? Eu sei que aconteceu, mas não aconteceu só isso. Lembra das coisas boas que te aconteceram na infância. Lembra da tua história, das experiências boas que você teve, daquelas coisas boas que te aconteceram, daquelas pessoas boas que passaram pelo teu caminho.
Coloca mais completude, recheia mais essa narrativa pessoal tua. Não fica só nesse viés negativo que você colocou para contar a própria história. Se você fizer isso, você vai ter uma autonarrativa, né, uma noção da tua autobiografia que é totalmente negativa. E é a partir dessa narrativa pessoal, dessa consciência que eu tenho sobre o meu passado, sobre a minha própria história, que eu me posiciono hoje diante das coisas. Eu faço a partir da identidade que eu tenho de mim mesmo. Tudo que eu faço a partir de um conceito que eu tenho sobre mim mesmo. E esse conceito, ele bebe muito da história que eu conto para mim mesmo, sobre quem eu sou, sobre a minha própria vida. Então, se eu pego a minha história e olho só para as coisas ruins que aconteceram, só para as coisas negativas, se eu olho para a minha história e vejo só as decepções nos relacionamentos que eu tive, se eu olho para a minha história e eu vejo apenas os fracassos, as frustrações que eu vivi, eu vou estar nesse momento presente como quem é um frustrado, como quem é um decepcionado, como quem é um abusado, entende? E isso vai nortear as minhas ações. Isso que vai colocar a direção das minhas escolhas. Você não é, a sua história não é só isso que te aconteceu de ruim. Eu preciso que você tenha mais sinceridade ao contar a própria história, tenha mais fidelidade ao que realmente te aconteceu. Não sei quantas experiências ruins você teve, mas eu te garanto uma coisa: as experiências boas que você teve, o tanto de coisa boa que te aconteceu, foi 10, 100, 1000 vezes maior do que o número de coisas ruins. E sabe por que eu posso te garantir isso? Porque se fosse o contrário, os eventos positivos que se destacariam. Entende? As coisas boas que se destacariam. Por que você destaca tanta coisa ruim na tua história, quando você conta a tua história? Porque elas aconteceram poucas vezes, porque foram eventos isolados. Entende? As coisas ruins que aconteceram, elas foram em número muito inferior às coisas boas que te aconteceram. Por isso que elas ganham destaque, né? Imagina uma piscina cheia de bolinhas amarelas. Imagina uma piscina cheia de bolinhas amarelas. Daí eu jogo uma bolinha vermelha ali no meio. Aquela bolinha vermelha, ela vai chamar atenção, porque ela está em número muito inferior às amarelas. Ela está destacando. E é assim os eventos negativos da nossa vida. Eles se destacam. Mas por que eles se destacam? Porque eles são poucos em comparação às coisas boas, às coisas que dão certo, às coisas que saem conforme planejado, às coisas que nós somos agraciados. Às vezes eu lembro daquela surra que eu tomei, mas eu não lembro dos tantos sorrisos que eu recebi. Às vezes eu lembro daquela situação ruim que me aconteceu, mas me foge a memória, ou eu não quero mesmo, né, dar valor para o tanto de coisa boa que já me aconteceu. Então, nesse vídeo eu queria que você destacasse não só as coisas negativas que te aconteceram. Teu passado não é só isso. Para que você seja mais sincero e tenha uma autoconsciência maior, mais real, eu preciso que você conte a tua história considerando tanto o que há de bom quanto o que há de ruim. Uma certa vez eu propus esse exercício de autobiografia para um paciente. Ele me trouxe uma folha escrita, né, com a história dele, só coisa ruim, né? E aí eu falei para ele: tá bom, entendi, mas você está mentindo para mim, né? Isso aqui não é a tua história. Eu pedi para você me contar a tua história. Você me contou a história dos teus fracassos.
Você me contou a história dos dramas e experiências ruins que você viveu. Mas não foi só isso que você viveu, porque era a tua história, toda, completa. E aí, na outra sessão, ele me trouxe 3 folhas, né? Uma com os eventos ruins que ele descreveu e outras 2 folhas cheias de experiências boas, de experiências, né, alegres na infância. E aí, né, isso teve um efeito muito grande neles. Né? E eu quero que esse efeito aconteça com você também. Que você olhe para a tua vida não a partir do que falta, não a partir daquilo que faltou, que aconteceu de ruim, não a partir das ausências, das carências, mas a partir daquilo que tinha em maior número, em maior volume, que são as coisas boas. A partir dos sorrisos que você recebeu, a partir das graças que você recebeu, a partir da benevolência das pessoas que veio até você. Seja sincero e você vai ver que a tua história ela é muito maior do que essas coisas ruins que te aconteceram.